hoje a gente veio aqui para exaltar a vital importância dos atletas negros na construção de uma história tão única e vitoriosa do Flamengo, e essa relação começou de uma forma grandiosa. Em uma época que o futebol ganhava cada vez mais notoriedade, no ano de 1917, o Flamengo entrava em campo para sua primeira partida internacional contra o Sportivo Barracas, da Argentina. E todos os olhos estavam voltados para Arthur Friedenreich, a maior estrela do país do futebol naquela época. Um centroavante genial com mais de 1.300 gols na carreira. Embora paulista, tinha o Flamengo como seu clube do coração. Ele marcou história dentro de campo, mas fora dele sofreu perseguições e proibições do governo e foi motivo da criação de uma lei que impedia que atletas negros representassem o país. Apenas em 1933, o Flamengo assinava com o primeiro atleta profissional negro de toda a sua história, o ponta esquerda Jarbas. Ele é o 6º maior artilheiro da história do clube, com 154 gols. Ficou 13 anos honrando o nosso manto sagrado, era conhecido como Flecha Negra, e ele foi um dos destaques do maior feito do Flamengo até então, o tricarioca de 42, 43 e 44. Em 1935, Friedenreich voltava ao Flamengo para encerrar sua carreira no clube que amava e simbolicamente passar o bastão para o jogador que seria o seu sucessor no posto de maior estrela do esporte, Leônidas da Silva. O Diamante Negro, após ter se declarado um rubro-negro apaixonado, foi demitido do Botafogo e contratado pelo Flamengo em 1936 e se tornou o 7º maior artilheiro da história do clube, com 153 gols. Ele tem a maior média de gols por partida, 1,03. Na década de 30, o Flamengo se notabilizou pela contratação de atletas negros, chegando a ter mais negros no seu elenco do que Bangu e Vasco, que foram os primeiros clubes a darem essa oportunidade. Além do Leônidas e do Jarbas, o Flamengo tinha no seu elenco Domingos da Guia, o Divino, que era o melhor defensor do país naquela época e é um dos maiores jogadores da história do nosso clube. E também tinha Fausto, conhecido como Maravilha Negra. Ele era o melhor meio-campista do futebol naquela época. Esse acúmulo de estrelas que eram extremamente identificados com a população foi fundamental para acelerar o processo de popularização e nacionalização do Flamengo, muito do nosso orgulho em ser a maior, mais nacional e diversa torcida do país foi construído através dos pés, que eram heróis para aquela população e serviam também de inspiração para eles naquela época. A saída de Leônidas em 1941 abriu espaço para a ascensão de mais uma estrela negra no Flamengo, o Zizinho. O grande craque do primeiro tri, o ídolo do Pelé e maior jogador antes dele, o mestre Ziza é o 9º maior artilheiro da história do Flamengo e um dos maiores jogadores da história do clube. Esse estreito laço seguiu atado nos anos e décadas seguintes com grandes ídolos como Jaime de Almeida, Índio, Jordan, Carlinhos, Geraldo, Fio Maravilha, Silva Batuta, tantos outros, até a gente chegar na nossa geração de ouro, que na sua base tinha pilares fundamentais como Adílio, Andrade e Júnior. Júnior, o jogador com mais jogos pelo clube, Adílio e Andrade, que faziam parte de um dos maiores meios-campos da história do futebol, foram peças importantíssimas de uma história tão vitoriosa e marcaram seus nomes na história do Flamengo. Andrade, que viria a ser campeão brasileiro mais uma vez pelo Flamengo, só que dessa vez como técnico em 2009, expondo mais uma marca importante no Flamengo num país onde pouco se dá oportunidade para negros nas funções de dirigentes ou técnicos. O Flamengo conquistou 4 dos seus 7 títulos brasileiros com negros no comando. Além do título do Andrade em 2009, a gente teve 2 títulos com Carlinhos, um em 87 e em 92, o do Carlos Alberto Torres em 82 e, lógico, a gente não pode esquecer também da Copa do Brasil, comandada pelo Jaime de Almeida em 2013. E essa história ainda passa por muitos outros jogadores como Nélio, Romário, Obina, Adriano, Elias, Renato Abreu, até a gente chegar nos dias de hoje com Gerson, Bruno Henrique, Gabigol e muitos outros que ainda virão, porque o Flamengo é muito rubro e também é muito negro. A prova disso é que enquanto os rivais viam no fato da torcida do Flamengo possuir muitos negros na arquibancada um motivo para a ofensa chamando de urubu, a torcida e o próprio clube adotaram o urubu como nosso mascote, mostraram que isso era motivo de orgulho e o que era para ser uma ofensa virou símbolo de paixão e a nossa marca.